Vamos lá, vamos falar então ainda remoendo, né, a derrota pro PSG, até que ponto, até que ponto a gente aprende, a gente tem que remoer, a gente tem que pensar, e também o Barcelona deve ter o desfalque do Lamine Yamal para os próximos jogos. Sobre isso que a gente vai falar após a vinheta. Esse final de semana agora, domingo, contra o Sevilha às 11h15. O que acontece, né? A gente teve uma derrota pro PSG nessa quarta-feira. Eu falei aqui no vídeo pós-jogo, mas eu acho que assim, a derrota do Barcelona contra o PSG, ela passa por alguns pontos, tá? O PSG tinha muitos desfalques, realmente uns 4 desfalques ali. Entre eles o Dembélé, né, que é o melhor jogador do time. Sim, o PSG é o melhor time da Europa atualmente. O PSG foi o melhor time do mundo, da Europa. A gente fala da Europa, mas do mundo, né? Na temporada passada. E sim, o PSG é melhor que o Barcelona. O PSG está mais preparado que o Barcelona. Talvez os dois são grandes equipes, mas existem critérios de desempate que podem decidir uma partida. E nesses critérios, o PSG melhor que o Barcelona. Muito bem treinado pelo Luis Henrique, é um time maduro, é um time muito inteligente. Não acho que foi um banho, não acho que foi uma lavada. Qualquer coisa que for postada assim é para o Barcelona abrir o olho. Opa, perigo à vista do Barcelona. Opa, problemas do Barcelona. Cuidado, risco. Tá totalmente errado. O Barcelona, inclusive, teve um bom começo de jogo. Teve gols perdidos que se entram, né? Mudam a história da partida, tá? A gente já sabe do potencial competitivo que o Barcelona tem, mas por alguns pontos o PSG ganhou. Acho que ficam, sim, aprendizados, tá? A gente tem aí... Eu acho que o Barça sentiu, sim, com seus desfalques. O Rafinha teria feito uma diferença importante na partida. O Fermin teria feito uma diferença importante uma vez que o Dani Olmo não estava bem. Algumas substituições do Flick não surtiram efeito, como o Barcelona, né? Então, alguns desfalques, né, como o Rafinha, alguns desfalques teriam feito a diferença no Barcelona, né? Então, a gente tem aí um Barcelona bom, mas eu acho que existem pontos a melhorar. Eu não sei, tá? Alguma leve impressão de que após o Barcelona ter ganho tudo que ganhou na temporada passada, La Liga, Copa do Rei, a Supercopa, ter chegado longe na Champions, claro que isso também tem uma bala emocional. Eu não sei se nesse começo de temporada o Barcelona não voltou meio de ressaca, sabe? Meio cansado, meio de ressaca, meio com o pé mais lento, numa marcha mais lenta, fez uns amistosos ali na Coreia, não foi na Coreia, né? Foi no Japão. No Japão, um na Coreia do Sul e os outros dois no Japão, isso, né? Mas no tour na Ásia, aí voltamos mais devagar e tal, né? Tal, não sei, né? Às vezes eu acho que, né? Então volta num ritmo mais devagar, não sei, tá? Eu acho que o Barcelona agora tem que dar essa acordada, entendeu? Eu acho que o Barcelona voltou com alguns problemas da temporada passada físicos. Acho que o Barcelona tá bem cansado, tá? É realmente numa fase física precisando melhorar bastante. O Barcelona volta, parece com um pouco de ressaca da temporada passada, né? Eu não sei, senti isso. Mas eu acho que o Barcelona teve alguns pontos melhores para essa temporada já, que foi o Rashford, que chegou já jogando muito bem. O Fermin, que parece estar se afirmando para uma grande temporada. O Eric Garcia, para mim, já é um ponto positivo desse começo de temporada também, o quanto ele contribui para o time. Acho que o Araújo, né, às vezes até outros jogadores que estavam mal na temporada passada podem começar a fazer uma grande temporada. O Ferran Torres, o Rafinha vem aí para mais uma grande temporada. E a Mal, né, o De Jong, o Pedro. Então temos algo bom. É um bom time. É um time que tem uma base muito boa. É um time que é muito bom. Tá? Na questão nacional, a gente sabe que o Barcelona, né, só vai ter o embate direto contra o Real Madrid. Vai ter alguns jogos que são mais complicados, por exemplo, contra o Atlético Bilbao, contra o Atlético de Madrid, daqui um pouco, até eu diria outras equipes, mas atualmente nenhuma tá tão complicada assim, né, de bater de frente, fazer um baita jogo contra o Barcelona. Vai ter aquelas que vão querer fazer um antijogo, vão querer segurar, se tu não tá numa boa noite, tu corre risco sim de perder, mas de bater de frente, de jogo que o Barça vai ter mais dificuldade por enfrentar também um adversário que ataque, eu acho que só Atlético de Madrid, né, e Atlético Bilbao como times que podem causar algum perigo, mas o único que compete pelas mesmas coisas que o Barcelona é o Real Madrid. Tá, o único que compete pelas mesmas coisas que o Barcelona, o único que vai tentar tirar o título do Barcelona é o Real Madrid.
tá? Assim como o Barça também vai correr atrás do seu título. Então, nacionalmente, na La Liga, na Copa do Rei, a gente já sabe que o Barcelona é um grande favorito, vai brigar até o fim, e para mim não me surpreende a La Liga tá como tá, ok? Ambos têm um tropeço, Real Madrid tem uma derrota, Barcelona tem um empate. Fora isso, só ganharam, né? O Real Madrid passou as primeiras rodadas na liderança, agora tá o Barcelona. Para mim não me surpreende nada, é isso que eu espero da La Liga. O cenário europeu, né, que a gente vai ter que ter esses ajustes, porque são adversários muito fortes, muito bem treinados, com um dia a dia diferente do nosso. E aqui não é nenhuma desculpa, não é apequenar o Barça, sabe? Mas, pelo contrário, tô dizendo, é isso que tem que ser analisado e usar essa fase de liga realmente para ver. Precisamos melhorar nesse ponto e nesse ponto. O que está nos faltando? Fazer esse checklist. Eu acho que esse jogo contra o PSG foi crucial. E talvez o jogo contra o Chelsea pode ser também. Sabe, o que está nos faltando? O que a gente vai ter se recuperado do PSG para o Chelsea? Entendeu? Porque são apenas detalhes que às vezes te eliminam numa semifinal, são detalhes que às vezes te eliminam nas quartas, e é claro que aqui eu tô falando da Champions, tá? Mas também cuidar, né, com essa ideia, esse madridismo, essa coisa que lançam de querer sempre criar crise no Barcelona, sabe? Imagine se fosse o Barcelona que tivesse tomado 5-2 para o Atlético de Madrid. O que não estariam, sabe, criticando o Flick, chamando o Flick de superestimado e por aí vai. Então vamos ter sempre esse cuidado, porque as críticas ao Barcelona sempre são maiores. Sempre. Isso aí tu pode ter certeza, tá? Bom, o Barcelona joga então nesse domingo e o Barça tem o desfalque confirmado do Lamine Yamal. Já deu pra notar, eu acho que até se apurou um pouco o retorno dele, tá? Por causa do jogo contra o PSG. E realmente, se o Yamal não jogasse, a gente não ia ter o Rafinha também, como a gente não teve, ia ser mais difícil ainda. Mas o Yamal já dava pra sentir que ele também não estava muito bem, principalmente no segundo tempo. O Yamal tem uma lesão no pubis, né, e vem se recuperando. Foi isso que fez ele ficar fora pelo tempo que ele ficou. Acho que dá uma apurada na volta dele para ele enfrentar o PSG, mas de novo ele sente. E a informação é que ele deve ficar até 3 semanas aí fora. Ele chegou a ser convocado, mas foi cortado da lista de convocados da Espanha para os amistosos agora na data FIFA. E o Lamine Yamal vai ficar então por volta de 3 semanas fora com essa lesão no pubis. Atualizando, né, as lesões do Barcelona, o Barça tem o Juan Garcia, o Fermín Lopes e o Lamine Yamal e o Rafinha também lesionados, entre os titulares pelo menos aí, né, e o Baldé tá voltando agora de lesão, né, ele teve seus primeiros minutos ali contra o PSG, mas então a gente tem jogadores do time principal, assim, né, lesionados. O Fermín, eu acho que ele deveria, pelo que ele está jogando, se ele não tivesse lesionado, ser titular, até porque ele vem melhor do que o Dani Olmo. Então eu conto sim o Fermín como um jogador do time titular, um dos principais jogadores aí lesionados. Nesse momento, pro jogo então desse domingo, o Barça não tem Rafinha, não tem Yamal, né? Então assim, é complicado, né? É complicado. É provável, até acho que pro jogo de domingo não, mas imagina se isso acontecesse em semana de alguma grande decisão na temporada. Eu acredito que com o que o Barça tem, o Barça pode ganhar no domingo. Acredito que o Hansi Flick vai botar Rashford, Lewandowski e Ferran, tá? O que o Hansi olhando, ou ele vai botar Rashford, Lewandowski e Ferran, porque já aconteceu de Lewandowski e Ferran jogarem juntos, ou ele vai colocar o Rony Bardos com Ferran Leva e o Rashford. Rashford é certo que joga. Aí é ver se vai jogar o Rony Bardos, porque se o Rony Bardos jogar, ele vai ou com o Leva ou com o Ferran. Ou ele pode botar o Ferran e o Leva juntos. Aí não joga o Rony Bardos, vai Leva. Não, o que eu tô falando aqui é começar, né? Porque ainda que o Rony não comece, pode ser que ele entre no segundo tempo. Ferran e Leva vai começar um, o outro, a tendência que ele sempre tem feito é colocar no segundo tempo, tá? Então é ver como é que ele vai fazer. Ou seja, a gente tá falando quase que de um trio de ataque reserva para uma rodada no domingo, né? Para ver como as lesões, a não ser que haja ali uma recuperação no Rafinha, mas eu acredito que não, né? Rafinha não deve jogar no domingo, a não ser que haja uma mudança de uma recuperação dele. E aí depois vem aí uma data FIFA, tomara que seja o momento do Barcelona também se recuperar fisicamente, tá bom? E é isso por hoje.